Bom dia, gente. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando a semana, segunda-feira, 29, né, de maio de 2023. Vamos para mais um trabalho, gente? Vamos lá. Pessoal, antes, né, de começar o nosso trabalho, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aí em relação às visualizações, né, quando eu postar esta resenha. Vão lá, gente, vão assistir, dê a opinião de vocês, compartilhe com familiares e amigos para ajudar aqui a amiga, que eu estou ainda na corrida para fechar a folha, né, do YouTube este mês, até amanhã, dia 30, que eu tenho que correr atrás. Eu ainda preciso de US$ 10, tá, gente, para fechar o mês, para receber o mínimo, que é os US$ 100, que até hoje nunca recebi mais. Mas pelo menos o mínimo já ajuda, né, gente? Até porque eu tô precisando, gente, de ajuda mesmo. Porque, ó, esse óculos que eu tô aqui falando com vocês é o meu óculos normal, original que eu uso. Que tinha quebrado, aliás, quebrou, né, a armação aqui, ó, e aqui, desses dois lados. Porque eu fiquei com um óculos reserva, mas o grau é menor e estava me dando constantes dores de cabeça. E eu pensando que era a pressão, ia aferir a pressão estava normal, então com certeza era o problema do óculos. Tanto é que eu pedi para meu marido dar um jeitinho. Ele comprou uma cola, que eu não sei dizer a vocês agora o nome da cola, mas é uma cola que ela cola instantaneamente. Então ele deu, ó, uma coladinha aqui, outra coladinha aqui, né, nesses dois lados. E tá dando para usar até eu conseguir comprar outra armação, né, gente? Porque este grau que eu estou aqui é o meu grau correto. Então o que acontece? Eu não senti dores de cabeça. Eu passo o dia todinho, eu só consegui colocar ele hoje, porque deixei lá dando tempo, né, para ficar mais firme, para não abrir novamente. E eu estou usando, mas é uma coisa provisória que eu tenho que providenciar rapidamente, comprar outra armação. Então eu preciso de ajuda nesse sentido, né, gente? A gente só consegue as coisas trabalhando. Eu, pelo menos, não consigo nada fácil, nada cai do céu. Tudo é com muita luta e muito sacrifício. É o que eu estou fazendo aqui, sempre eu faço, né, gente? Estou sempre aqui junto com vocês, lutando, trabalhando aqui. Muitas vezes eu posto 2, 3 vídeos, faço live para conseguir o mínimo. Tudo assim, muito dificultoso para mim, mas não tem problema, a gente corre atrás. Então, a ajuda que eu peço a vocês é que me dê essa ajuda nas minhas visualizações para que eu consiga completar esses US$ 10 que faltam. E aí eu consiga fechar o mês, tá, gente? Aqui dentro da plataforma, dentro do YouTube. Vamos lá, vamos trabalhar. Que nada pra mim cai do céu só chuva. Gente, ontem eu assisti a live da Dona Rúbia, né? Que ela fez no sábado, como todos os sábados ela faz a live. Gente, que live é aquela, hein? Foi uma lavação de roupa, né, gente? Familiar, vamos falar assim. Porque não que ela quisesse falar alguma coisa, mas como fizeram algumas perguntas no chat, né, gente? Ela até falou assim: não, tem uma pergunta aí que muita gente diz que eu não devo responder, que eu faça de conta que não estou vendo, mas eu faço questão de responder. E ela respondeu, e daí começou o desenrolar aí da lavação de roupa suja familiar de Dona Rúbia, né? Eu já vinha percebendo há um bom tempo, já tinha inclusive falado aqui para vocês, que muitas vezes, gente, as pessoas já acham que porque nós somos resenhistas a gente tem que ver as coisas, assistir e não falar. Não, o nosso trabalho é justamente falar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que trabalha com respeito, tem gente que já não trabalha com respeito, mas aí é um problema de cada um. Eu nunca faltei com respeito a ninguém daqui da plataforma, que eu faça resenha ou que eu não faça resenha. Eu não costumo ter esse tipo de comportamento, mas mesmo assim ainda entram uns engraçadinhos nos meus comentários com agressividade. Mas esses eu bloqueio com sucesso, tá, gente? Não tem pra onde. Então, ela falou, a pessoa perguntou a ela, que disse para ela assim: Dona Rúbia, a senhora é evangélica, se diz evangélica e não está, não é, em comunhão, uma coisa assim, com suas filhas, não está tendo um bom relacionamento, essa pessoa quer dizer, com as filhas, e que isso não era uma atitude de quem era evangélica. Então ela falou que ela não estava com nenhum tipo de problema com as filhas, mas que as filhas é que tinham problemas com ela, que ela estava aberta aí a conviver com as filhas de braços abertos. A casa dela também estava aberta, só que ela não pode obrigar as filhas a ter uma boa convivência com ela. Ela disse que não fez nada, né, que provocasse esse tipo de reação das filhas. Mas, gente, como é que as filhas se afastam de uma mãe? Como se afastaram? Até a Pati, que era mais próxima, né, da Dona Rúbia, que uma precisa muito da outra, né? Vocês sabem disso, que o canal Clarear
é da Dona Rubia, mas não é só dela, é uma criação da Pati, e a Pati tem também participação nos lucros desse canal Clarear. Então, a Pati é quem toma conta de tudo, a Pati é quem faz as edições do vídeo dela, é quem posta. Então, eu acho que ali é uma mão lava a outra, né? E as duas lavam o corpo todo, das duas, mãe e filha. Mas mesmo assim, isso não evitou o afastamento delas, que eu já vinha percebendo há muito tempo. Quando Dona Rubia chegou ali, né, no Solares, que a Pati foi visitar, foi um encontro muito frio entre as duas. Quase 2 anos que não se viam, gente, e um encontro daquele, ou é mais de 2 anos, uma coisa assim, porque o tempo que ela passou em Unamar, também a Pati nunca apareceu lá, e ela muito menos, né, na casa da Pati, lá no Solares. Então, fazia uns 2 anos, eu acho, ou mais, que as duas não se viam, e não foi um encontro que, sinceramente, nem pareciam que eram mãe e filhas e que estavam tanto tempo afastadas uma da outra, né? A gente fica com tanta saudade que a gente quer mais é abraçar, beijar, e não foi o que nós vimos. Foi um encontro super frio, tanto com da Pati para Dona Rubia, como da Dona Rubia para a Pati, e também com os netos, principalmente um neto que ela nem conhecia, que era o Guilherme, primeiro neto, um homem dela, né, o neto varão da Dona Rubia. Também não houve emoção nenhuma, tudo muito frio, de ambas as partes. A criança começou a chorar, claro, não tem costume, né, de ver a avó, de estar nos braços da avó, que é o normal, né, as vós estarem sempre com seus netos, procurar sempre estar ali, dando o melhor para os seus netos, de amor e de carinho. Dona Rúbia falou que o tempo dela de cuidar de filho, de segurar menino no colo, de viver correndo atrás de filho, já passou. Ela já criou as filhas dela, então ela não vai mais fazer isso. Ela agora quer viver a vida dela com o marido dela. Gente, eu sempre falei aqui, Dona Rúbia, não há necessidade da senhora deixar de viver a sua vida com seu marido. A senhora escolheu estar casada com Tonho, que viva o seu conto de fadas com Tonho, o seu amor, seja de que forma for. Mas não quer dizer com isso que a senhora tenha que viver afastada das suas filhas e das suas netas. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém está dizendo aqui, eu nunca falei aqui que a senhora tinha que criar netos. Não, eu crio minhas netas porque eu fiz essa escolha, tá bom? Eu deixei de trabalhar para me dedicar à criação das minhas netas e não me arrependi em nenhum momento da escolha que fiz. Mas não é obrigada a senhora ser uma avó desse tipo que eu sou e que tantas outras são. Não é obrigadas pelas circunstâncias, a gente cria sim os nossos netos, como criamos nossos filhos, é uma opção nossa. Eu mesmo nunca me arrependi da escolha que fiz, amo minhas netas e adoro cuidar delas, tá? Mas a senhora, a gente está falando em termos, dona Rubia, não é para a senhora deixar a sua vida com o seu marido, como a senhora falou, que a senhora está vivendo, está curtindo. Não, não é para deixar isso. É para a senhora apenas conviver, visitar seus netos, suas filhas, que é o normal de uma avó e de uma mãe, gente. Que família é essa que não se vê nunca, que não se visita? A senhora chegou de viagem, a senhora não foi na casa da Pati ainda, a Pati foi aí apenas uma vez, ou foi duas, não sei, e foi aquela frieza total. Crícia nem se fala, que Crícia não é nem mencionada em nada pela senhora, e nem ela menciona também a mãe, quer dizer, é uma coisa muito estranha, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém está dizendo que a senhora tem que deixar a sua vida na sua casa com seu marido para cuidar de neto, não. Até porque suas filhas é quem cuida, elas trabalham em casa, as duas trabalham em casa, as duas têm canais. Então não precisa sair de casa de manhã, como as minhas filhas saem, e chega à noite. Então não tem, ou eu cuido ou outra pessoa estranha cuida. Então eu decidi que seria eu a cuidar, foi uma decisão minha, tá? Minhas filhas nunca me pediram nada, mas eu decidi que seria assim e assim está sendo há muitos anos, tá bom? Mas no seu caso não há necessidade disso. Então, dona Rúbia, o que se fala aqui não é para a senhora deixar a sua vida com o seu marido, né, se divertir, curtir, como a senhora está dizendo que está curtindo muito a vida com o Tonho depois que a senhora chegou aí no Solares. Continue, é um direito que a senhora tem, né? Afinal de contas, a senhora casou com ele, é seu marido, mas não quer dizer com isso que a senhora, porque casou, tem que deixar as suas filhas e seus netos aí de lado, como o Tonho falou, né? Inclusive o Tonho falou, teve uma hora que o Tonho falou assim, não, teve uma inscrita que disse assim, Tonho, se sua vida com Dona Rúbia está tão boa, por que que você só vive na casa da sua mãe? Aí o bicho pegou, viu, gente, quando a inscrita falou isso. Aí o Tonho levantou-se do sofá de imediato e disse que ele tinha que valorizar a mãe dele, que a mãe era uma só. E ele estava dando valor à mãe dele. Ele quis soltar uma indireta também para as filhas, com certeza, da Dona Rúbia, que não estavam valorizando a Dona Rúbia também como mãe, né? Mas ele tem que entender
que se as filhas estão tomando essa atitude, alguma coisa houve. Ele deve saber o que é que está acontecendo. Então, não sei. Nós não sabemos. Dona Rubia, inclusive, falou que não ia falar nada. Não ia tornar público nada que se passasse entre ela e as filhas. Ela não gosta desse tipo de coisa. Tá certo? Mas, não é? O Tonho veio com essa e, na minha opinião, eu entendi como uma indireta para as filhas da Dona Rúbia. Ele quis dizer que ele estava valorizando a mãe dele, mas que elas não estavam valorizando a mãe delas. Ele também falou que, em primeiro lugar, a gente deve amar a Deus e, em segundo lugar, o marido. O marido vem primeiro do que os filhos. Ou foi primeiro a Deus, depois o trabalho, o marido e depois as filhas. Foi uma coisa assim. Ele se, né, colocou como marido em primeiro lugar. Está ele, depois vem as filhas dele, as filhas de Dona Rúbia e os filhos dele também. Tanto é que a gente não vê Tonho nem falar dos filhos, né, gente? Desde que ele chegou aí em Unamar, a gente nunca ouviu ele falar, nem nunca viu, ninguém nunca filmou, nem ele, nem Dona Rúbia, que filmam tudo, o encontro dele com os filhos. Se é que ele realmente já se encontrou com os filhos, não sei. Então, para ele, na cabeça dele, em primeiro lugar, não é ele como marido para Dona Rúbia e Dona Rúbia para ele como esposa. Aí depois vem os filhos dele e depois vem as filhas de Dona Rúbia. É nesse patamar, tá? Ele tem que vir em primeiro lugar, Dona Rúbia também, os filhos vêm depois. Não importa, gente, se é em primeiro, se é em segundo, se é em terceiro, isso para mim é o que menos conta. Desde que o amor dos filhos, né, não seja esquecido, desde que os filhos não sejam escanteados, é o que está acontecendo, infelizmente. Com Dona Rúbia e as filhas delas, eles não estão tendo mais convivência familiar. Dona Rúbia está vivendo uma vida como se ela nunca na vida tivesse tido nem filhas e nem netos. Ela está simplesmente vivendo uma vida de uma mulher livre, leve e solta apenas com o marido. Se isso é uma opção dela, então não tem problema. Ela chega e diz, eu resolvi assim. Eu resolvi viver a minha vida com meu marido, não quero saber de filho nem de netos. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer, em outras palavras, né, na live dela. Ela demonstrou claramente que não está preocupada, não está sofrendo, não está sentindo falta nem das filhas e nem dos netos. Ela está vivendo muito bem, obrigado, apenas com o Tonho e convivendo mais atualmente com a família do Tonho, coisa que desde que ela casou, segundo ela não tinha esta convivência de família, né? Familiar com a família do Tonho. Ela era amiga da Maria antes de casar com o Tonho, depois ela se tornou esposa de Tonho, consequentemente nora da Maria, mas depois que ela se tornou nora da Maria, elas não tinham tido esta convivência tão boa, segundo ela, como estão tendo agora. Ela está gostando muito da convivência harmoniosa que ela está tendo com a família do Tonho. Até aí, gente, ótimo, maravilha, parabéns, é assim que tem que ser mesmo, né? Família tem que ter a união, briga, todo mundo briga, desentendimento, todo mundo tem. Isso acontece nas melhores famílias, tá, gente? Pode ser rico, pode ser pobre, não tem isso não, todo mundo tem o seu dia a dia na família, é normal, assim não seria família. Mas existem também, não é, aquela família que tem os problemas, mas que sabe ultrapassar aqueles problemas e nunca perder a união. Então, acho que Dona Rúbia está vendo que a família de Tonho é assim. Mais trabalho que o Tonho já deu e possa dar até ainda a mãe dele, mas a mãe dele está ali junto dele, apoiando, firme e forte, né? A família toda, viu? O encontro dele com o irmão, que encontro emocionante, de irmãos, coisa que não acontece na vida da família da Dona Rúbia. Se Pati e Crícia se encontrarem, podem passar 20 anos uma sem ver a outra, parece que nenhum é nada da outra. Então, nem aí, emoção é zero. Quer dizer, não tem harmonia, não tem amor, não tem carinho, não, nem de uma parte nem de outra. E com a mãe, idem, né? Porque nem Dona Rúbia tem por elas e nem elas têm por Dona Rúbia. Então, é uma família super fria. É uma família distante, é uma família que parece que eles não têm sentimentos um pelo outro. E ainda tem quem ache que ela está muito certa, que ela tem mais é que viver a vida dela com o Tonho e que as filhas e os netos se virem. Que ela não precisa, não é, dar amor e dar carinho aos seus netos nem às suas filhas. Eu não concordo. Ela pode continuar tendo a vida dela com o Tonho, tranquilamente como ela está tendo, mas ela tem sim, como avó, deveria dar mais atenção e carinho aos seus netos e às suas filhas também. Porque não é porque as filhas casaram e deixam de ser filhas e que ela agora lavou as mãos como Pilatos fez e vou viver a minha vida porque eu já criei. Não, é assim, gente. Criou, cresceu, casou, mas não deixou de ser suas filhas, tá bom, Dona Rúbia? É a minha opinião. Eu jamais irei pensar desta forma que a senhora pensa. Ninguém está mandando a senhora criar neto. Ninguém está mandando a senhora ir lá na casa das suas filhas, pegar suas netas, enfiar dentro da sua casa e criá-las. Ninguém está falando isso.
Está se falando que a senhora não está dando nem atenção de vó. Há uma avó que não precisa criar, só visitar e curtir, como a senhora disse, que vai para curtir, uma vez ou outra levar para casa, a senhora mesmo que falou na live, né? Dar um presentinho ou outro, isso a senhora, nem isso a senhora está fazendo. Nem isso, a senhora nem vai lá ver seus netos, nem eles vão na sua casa. Tá? A sua neta mais nova, a filha da Cris, aluna, a senhora nem conhece. E nem faz menção de conhecer, nem sente vontade de conhecer. A senhora está nem aí, é como se a menina nunca tivesse nascido. Entendeu? E o Guilherme a senhora viu uma única vez naquela frieza total. Então, quem quiser achar que a senhora está muito bem, está agindo certo, é porque pensa igual a senhora, é fria e calculista igual a senhora, me perdoe. Mas é o que eu acho. Uma pessoa que só pensa em si, no seu bem-estar. A senhora se alimenta bem, a senhora mora bem, a senhora não quer saber se suas netas lá, ó, em Unamá estão tendo o que comer, se elas estão bem. Porque na cabeça da senhora, a mãe e o pai que se virem, como a senhora se virou para criar as suas, né? Mas não é assim, não é assim que funciona, tá? Pelo menos com uma avó que ama seus netos e uma mãe que ama seus filhos, não funciona dessa forma não, tá? Mas a senhora pensa assim, né? Só lembro que tudo que vai e volta. E a lei do retorno existe e ninguém escapa dela, tá bom? Então é isso, gente, que eu tenho para vocês. Dei aí a opinião de vocês sobre a live da Dona Rubia, sobre os comentários que ela fez, as considerações dela. Vocês acham que ela está certa, que ela tem que mesmo viver a vida dela assim como ela está vivendo, que filhos e netos se explodam, porque é assim que ela está fazendo. Então digam aí a opinião de vocês, entrem com respeito quem for idólatras, tá? Porque senão serão bloqueados com sucesso. Mas quem não, entre, dê a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha, não tem problema. A opinião, cada um tem a sua e eu respeito todas, tá bom? Então, um beijo a todos. E eu irei fazer, gente, uma live hoje, tá? Tô pretendendo fazer uma live hoje. Mas quando tiver próximo, se eu conseguir fazer, tô correndo aqui como louca para conseguir, para poder me ajudar aí na minha geração de renda, tá bom? E eu aviso aí na comunidade se realmente essa live sair hoje, para que vocês possam assistir e passar uma tarde agradável comigo e ao mesmo tempo me ajudar na minha geração de renda. Falta pouco, mas ainda falta, né, gente? Então a gente tem que correr atrás, como eu falei para vocês. Para mim, nada cai do céu, só chuva. Beijos e até o próximo vídeo.